Olá, como você está? Hoje voltamos com as atividades da nossa disciplina de Bioquímica, com uma nova abordagem, mais do que um novo conteúdo, é uma nova abordagem. Nas primeiras aulas da nossa disciplina, nós conhecemos as estruturas básicas das moléculas, das biomoléculas. Então, nós trabalhamos carboidratos, nós trabalhamos lipídios, nós trabalhamos proteínas, nós trabalhamos ácidos nucleicos. Só que a gente estava trabalhando essas moléculas isoladamente, porque a gente precisava conhecer as características de cada uma dessas moléculas para entrarmos em uma nova etapa do nosso desenvolvimento acadêmico, que é a integração dessas moléculas dentro dos metabolismos. É isso mesmo. Agora a gente vai entender como cada uma dessas moléculas funciona agrupadas para formar energia na célula, para formar estruturas celulares. Essas estruturas vão estar organizadas dentro da célula para desempenhar diferentes funções. Então a gente pode assemelhar nosso trabalho até agora a uma correlação com a mecânica. Primeira coisa que nós fizemos é conhecer cada uma das peças de um motor. Nós vemos lá o carburador, os carros antigos têm carburador, hoje em dia não tem mais carburador, né? A injeção eletrônica. Então a gente conheceu a injeção eletrônica, conheceu os bicos, o conjunto de bico, as válvulas, os pistões, o cabeçote, o radiador. A gente conheceu as peças separadas. Entendemos o funcionamento de cada uma delas isoladamente e agora a gente vai agrupar esses conhecimentos para ver como o motor funciona como um todo. Que motor é esse? Nós vamos utilizar a célula como o motor da vida, né? A unidade fundamental da vida. Então a gente vai estudando a partir dos conhecimentos que nós produzimos durante essas semanas iniciais de disciplina vão ser utilizadas agora na prática para entender como essas moléculas estão associadas. Então, como a gente começou com carboidrato, o nosso primeiro conteúdo, a gente vai utilizar o metabolismo dos carboidratos. E aí, dentro do metabolismo dos carboidratos, nós vamos trabalhar com o mais conhecido deles, que é a glicólise. Tudo bem? Existem outras vias, como a gliconeogênese e a glicogenólise. A gente vai ver todos esse metabolismo também. Mas agora a gente vai começar com o assunto mais palatável. Ah, Ruth, eu não acredito. Eu sabia que ia ser muito difícil, bioquímica é muito difícil. Esses bloqueios mentais que a gente é predisposto a colocar, eles só dificultam a nossa vida. A gente vai ver de modo simples, de modo claro, regular, para que todo mundo possa entender que não é nada mais do que uma sequência lógica de eventos. O metabolismo da glicose é uma sequência lógica de eventos. Se a gente entende o que está acontecendo dentro de cada um dos eventos, é muito fácil contar a história. Imaginem só que você vai contar uma história. Quando a história que você vivenciou é a história que você tem que relatar, você conta ela com detalhes, você conta ela com propriedade, você coloca cores, você aumenta, você diminui, você manipula a história do jeito que você achar mais conveniente. Por quê? Porque você internalizou essa história. A história é sua. Você sabe contar ela melhor do que ninguém. Agora, quando a gente ouve uma história, não entende muito bem o enredo, fica faltando partes, aí a gente tenta reproduzir essa história nos parece pouco agradável, ela não é tão interessante. Isso por quê? Porque a gente não entendeu como é que foi contada essa história. E agora que a gente quer reproduzir a história, falta os pedaços. Já viram aquelas pessoas tentando contar piada que não lembra como é muito bem que foi contada? Então a pessoa começa, então o Joãozinho foi, não sei se era na padaria ou era na mercearia, mas não importa, ele foi lá, aí chegou lá, pediu o que ele pediu? Ah, esqueci, não é uma história que não parece fazer sentido. O que muitos estudantes fazem? Eles querem decorar as vias metabólicas. Aí, meus amores, a menos que você tenha um método premiado de memorização, realmente vai ser uma tarefa bastante difícil, porque são diferentes etapas, cada uma envolvendo
3 elementos. E isso, para que você memorize sem entender o que está acontecendo, é uma tarefa realmente difícil. Agora, se você sabe o que você está fazendo, você sabe por que aquela molécula é daquele jeito, por que ela está se transformando daquele jeito, a história é muito mais fluida, você sabe, tem domínio sobre ela. E é esse o objetivo que nós temos, entender cada um dos passos, para que você, mais do que decore o que vira o que e quem catalisa a reação, é porque aquela molécula é daquele jeito, para que ela é convertida para a molécula seguinte e qual é o resultado disso. Sabendo isso, você sabe montar perfeitamente qualquer uma das vias metabólicas que nós vamos estudar. Tudo bem? Vamos começar trabalhando com um material fornecido pela professora Alana Cecília, a respeito da glicólise. A professora Alana trabalha na Universidade Estadual do Ceará, tá? Na Faculdade de Educação, Ciências, Letras de Iguatu, ok? FECLI. Eu fiz umas adaptações porque a professora Ana traz figuras muito bonitas para a gente trabalhar, só que a maioria das figuras está em inglês. As que eu consegui substituir por figuras em português, eu fiz isso, porque facilita o entendimento, né? Alguns nomes eles vão parecer um pouco estranhos logo a princípios em português, e eles em inglês ainda dificultam um pouco mais a compreensão da forma e função dessas moléculas. As que eu não consegui substituir, porque não achei figuras na qualidade suficiente, vão permanecer a que as professoras Ana Cecília nos apresenta no seu material didático. Então essa aula ela está disponível na internet, no site da Universidade Estadual de São Paulo, e ela foi produzida pela professora Alana Cecília, com algumas adaptações nas figuras. A professora Ana Cecília começa mostrando o que é o metabolismo. Ora, Ruth, se a gente vai estudar metabolismo, a primeira coisa que nós temos que entender é o que é um metabolismo. Metabolismo, ele se refere a todas as reações químicas que ocorrem dentro de um organismo. Aí a gente tem metabolismos específicos. Eu tenho o metabolismo dos carboidratos, todas as reações que estão associadas à formação ou à quebra dos carboidratos. Eu tenho o metabolismo das proteínas, dos aminoácidos. Eu tenho o metabolismo da ureia, do grupo amino. Eu tenho o metabolismo dos ácidos graxos, para formação e decomposição de lipídios. Então, quando a gente fala metabolismo, a gente está falando de um conjunto de reações coordenadas para uma finalidade celular que está envolvendo um determinado grupo de moléculas. Dentro do metabolismo, a gente ainda pode dividir eles em duas classes. As reações que a gente chama de anabólicas e as reações ou metabolismo que a gente chama de catabólicos. Eles não são excludentes, eles podem estar acontecendo simultaneamente nas células. Primeira coisa que a gente vai fazer é o que é um metabolismo anabólico e o que é um metabolismo catabólico. O metabolismo anabólico é a formação de moléculas complexas a partir de suas subunidades simples. Então, quando a gente vai construir o DNA pela associação de nucleotídeos, a gente está fazendo um mecanismo anabólico. Quando a gente produz uma proteína pela associação de aminoácidos, anabolismo. Quando a gente está fazendo lipídios, triglicerídeos, melhor dizendo, pela associação de ácidos graxos ao glicerol, anabolismo. Então eu pego moléculas simples e o uno em moléculas complexas. Tudo bem? Para que isso aconteça, a gente demanda energia, a gente pega energia da célula, ok? Então, qual é o inverso do anabolismo? É o catabolismo, é a quebra de reações de moléculas complexas para suas organizações simples, para suas unidades simples. Isso faz com que haja a produção de energia, tá? Então a liberação de energia nessas circunstâncias. Então aqui no metabolismo anabólico é a construção e no catabolismo é a decomposição desses elementos. Então a gente está
compondo e decompondo moléculas o tempo todo na nossa célula, com finalidade de quê? De produção e degradação de energia. Então a gente vai falando de energia, a gente tem que sempre levar em consideração a energia potencial de Gibbs, né? O que é isso, Hudson? Né? Eu nunca ouvi falar disso. Imagina que toda molécula é uma bateria, tudo bem? Ela contém energia potencial. O que é isso? É a energia que está contida em suas ligações químicas. Quanto mais complexa é a molécula, maior a sua energia potencial. Quando você vai quebrando essa molécula sistematicamente, você vai gerando os produtos dessas reações químicas e vai liberando energia potencial contida dentro dessa molécula. Essa energia potencial ela pode ser absorvida por outras moléculas, realizar trabalho ou ser liberada no ambiente na forma de calor, na forma de energia térmica. Tudo bem? Então eu tenho uma molécula complexa que vai ser degradada, que vai ser quebrada em suas unidades fundamentais no catabolismo, diminuindo a energia potencial que está contida nela. A partir da liberação dessa energia, nós temos a produção de resíduos, né, de produtos com menor potencial energético, mas essa energia ela não é perdida, ela é transformada em outras moléculas para ser utilizadas pela célula. Então aqui a gente tem o processo de reação. Então, conforme a gente vai avançando no processo de reação, você vai retirando partes de uma molécula complexa, liberando energia contida uma energia potencial contida nessas moléculas e gerando produtos. Esses produtos podem ser os reagentes de outras reações. Então, eles continuam sendo degradados, mas quanto mais simples forem os produtos, menos energia potencial estão contidas neles. A gente viu que os carboidratos, os lipídios e até mesmo as proteínas podem ser utilizados para a produção de energia na célula, não foi isso? As proteínas elas são utilizadas em situações extremas, onde a célula está passando por uma dificuldade muito grande. Mas carboidratos e lipídios, eles podem ser, e ácidos graxos, eles podem ser utilizados frequentemente pela célula para a constituição de energia. Além disso, os carboidratos e os lipídios só têm essa função no nosso organismo, eles só estão ali para a produção de energia. Não, a gente sabe que os lipídios podem ser sinalizadores, os lipídios compõem a membrana celular, os lipídios são reguladores do organismo, os carboidratos servem para sinalização nas glicoproteínas, para constituir proteínas, para constituir lipídios, eles servem como estrutura em alguns organismos. Então a gente tem uma infinidade de possibilidades para cada uma dessas biomoléculas. O que a gente vai entender é como é que elas são utilizadas no metabolismo energético agora, como elas produzem energias a partir da sua degradação. Então aqui, ó, catabolismo, energia contida nos nutrientes, nos glicídios, nos açúcares, nos lipídios e nos protídeos, né, nas proteínas. A quebra desses elementos complexos em seus produtos finais, alta energia potencial, baixa energia potencial. A quebra dessas biomoléculas complexas em suas unidades fundamentais vai liberar energia. Essa é a liberação de energia que não é desperdiçada pela célula. Ela quebra essas biomoléculas complexas para gerar outras biomoléculas. Quais são? A gente vai trabalhar com alguns aceptores de elétrons. Por exemplo, o NAD, o NADP, que é o NAD fosforilado, e o FAD. Esses aceptores de elétron, eles vão capturar elétrons que podem ser liberados durante a quebra dessas moléculas, fazendo com que haja a redução dessas moléculas em NADH, NADPH e FADH2. Além disso, outra fonte importante de produção de energia nas nossas células é a transferência dos grupamentos fosfato
entre alguns elementos. Algumas proteínas elas são ativadas ou desativadas pela sua fosforilação. Então elas podem ser utilizadas, esse grupamento fosfato pode ser utilizado para a regulação da atividade de uma proteína. Mas nesse caso a gente vai ver a capacidade energética dele. Então a gente vai pegar uma adenosina difosfato, um ADP, mais um fosfato inorgânico e transformá-lo em ATP. Percebam, moléculas mais simples, menor potencial energético. Moléculas mais complexas, maior potencial energético. Então, eu estou quebrando moléculas complexas para gerar energia, armazenar essas energias em outras moléculas que podem ser utilizadas para células para uma infinidade de funções. Ah, Hudson, beleza. Montei lá meu repertório de moléculas energéticas. O que é que eu vou fazer com ele? Você vai fazer com ele o seguinte: uma das possibilidades é fazer um processo inverso, que é chamado de anabolismo. Pegar as moléculas precursoras. Quais são as moléculas precursoras? Gás carbônico, a água, o grupamento amino, hidrogênio, aminoácidos, monossacarídeos, ácidos graxos, nucleotídeos e formar moléculas complexas. Polissacarídeos, proteínas, lipídios e ácidos nucleicos, como a gente já trabalhou. Só que para você pegar um precursor e complexar esse precursor, você demanda energia. Da onde você vai retirar energia? Daquelas moléculas que você produziu com a quebra das moléculas complexas. Hudson, mas aí eu vou descarregar os meus aceptores e os meus ATP. Como é que eu vou recarregar? Através da quebra, novamente, de moléculas complexas. Então, a partir da comida, da alimentação, você pode adquirir moléculas complexas, decompor essas moléculas complexas em suas unidades de baixa energia, em seus produtos finais, utilizar a energia da quebra dessas moléculas para recarregar suas próprias moléculas energéticas, utilizar energia armazenada para produzir suas próprias proteínas, seus próprios polissacarídeos, seus próprios lipídios, seu próprio ácido nucleico, a partir de moléculas simples, como aminoácidos, monossacarídeos, ácidos graxos, nucleotídeos, num metabolismo que a gente chama de anabolismo. Catabolismo é a destruição, é a decomposição de moléculas complexas para obtenção da energia potencial nelas armazenada. Anabolismo é a utilização de moléculas simples associadas à bioenergia para a produção de moléculas complexas, como as macromoléculas celulares. Beleza, então a gente tem um ciclo da vida, tipo o Hakuna Matata. É lindo dizer. Primeiro você adquire, destrói, libera energia, constrói, produz trabalho, destrói, libera energia, constrói. Esse é o nosso ciclo vital. A sequência de reações que produzem esse trabalho, essas reações químicas, são chamadas de metabolismo. Então, qual é o nosso objetivo para essa aula? Nossos objetivos é compreender a glicólise. Como o nome já diz, glicólise, lise é a quebra. De quem? Da glicose. Olha que coisa linda. Então, glicólise é a quebra da glicose. A partir da glicólise, nós podemos estudar a oxorredução do piruvato. Meu Deus, oxorredução, meu Deus, eu não vou conseguir, eu não vou dar conta. Oxorredução a gente vai ver que é a retirada de quem? Exatamente. Como é que ele sai complexado? Na forma de gás carbônico, CO2. Isso é muito simples, tá? Então, quando a gente vai liberando CO2, a gente vai decompondo a molécula complexa. Quando a gente decompõe a molécula complexa em suas unidades fundamentais, o que é que você produz? Exatamente, energia. Essa energia você vai liberar, vai desperdiçar? Sua célula vai queimar a energia? Não, ela vai armazenar. Exatamente. Esse armazenamento é o metabolismo. Para quê? Para que essa molécula com energia potencial que você acabou de armazenar sirva de fonte de energia para outra atividade celular. Então, a gente tem também, além disso, da oxidação do piruvato, nós temos a respiração celular,
que é a fosforilação oxidativa, né? Quando a gente está fazendo ATP lá na mitocôndria. Então a gente tem 3 passos importantes para que a gente consiga entender como é que a glicose gera ATP no final das nossas células. Além disso, nós temos a tarefa de relacionar estas vias metabólicas com a produção de energia para o nosso organismo. Ok? Aqui é uma das figuras muito lindas que a professora traz, para a qual eu não consegui uma correspondente em português, mas eu vou traduzir tudo para vocês. Glicose, né? A gente já conhece um glicose, né? A glicose é um açúcar de 6 carbonos com a estrutura atômica formada por C6H12O6. Ela pertence ao grupo das aldoses, não é isso? Porque ela tem um grupo aldeído, lembra? Lá no carbono 1. Essa glicose, ela vai passar por 10 reações sucessivas, que é chamada de metabolismo. Esse metabolismo é chamado de glicólise, a quebra da glicose, para gerar 2 moléculas de 3 carbonos chamados de piruvato. Então o que eu estou fazendo? Peguei uma molécula de 6 carbonos com muita energia potencial e quebrei ela em 2 moléculas de 2 carbonos, chamados de piruvato. Ah, Ruth, é tão fácil assim a fazer isso? Não, lembre que a molécula é uma molécula estável, ela está organizada, seus átomos estão aquecidos, estão todos bem alinhados para que você consiga desorganizar essa molécula. Para promover essa quebra e retirar a energia contida nela, você vai precisar de 10 reações enzimáticas sucessivas, tá? Essas primeiras 10 reações enzimáticas sucessivas são o que a gente chama de glicólise, ok? A partir da produção do piruvato, 2 moléculas de 3 carbonos, existem ainda energia potencial aqui dentro dessas moléculas. Elas não podem ser desperdiçadas. Tudo bem? O que acontece? A célula continua utilizando o piruvato como elemento precursor para o resto das vias metabólicas. Então, o piruvato ele pode tomar 3 caminhos, dependendo da célula onde ele está, dependendo do meio em que ele está. Por exemplo, em células de levedura, aqui ó, em leveduras, e é levedura, a gente tem a fermentação, que é a quebra do piruvato, formando energia e liberando etanol e gás carbônico. Isso que a gente chama de fermentação alcoólica, tá? Então aqui as leveduras que produzem cerveja, produção de vinho, todas elas utilizam esse procedimento aqui. Como é que isso acontece, Ruth? Acontece em condições anaerobióticas. Isso quer dizer em baixas concentrações de oxigênio. Então se a levedura chegou piruvato, produziu o piruvato, e tem pouca concentração de oxigênio, ela não vai para a respiração, porque na respiração ela vai precisar de oxigênio para produzir água no final da cadeia. Ela não tem esse elemento para utilizar no seu metabolismo, então ela lança a mão de outra via metabólica, que é a fermentação. No final da degradação do piruvato pela fermentação, nós temos a produção de etanol e gás carbônico. Em outras células, não há fermentação alcoólica. A gente tem um outro tipo de fermentação, a fermentação que a gente chama de fermentação lática. Por exemplo, em outras células, como nos eritrócitos, nas células musculares contráteis, essa fermentação, a partir da sua atividade vigorosa, gera o lactato ou o ácido lático. Tudo bem? Então é por isso, meus amores, que quando você começa a fazer seu exercício, você coloca sua roupa bonita de malhar, vai lá para o espaço da saúde, começar a fazer a sua caminhada. Logo no começo da sua caminhada, você está fazendo o quê? Você está queimando glicose do seu organismo, tá? Até os seus níveis de glicose diminuírem o suficiente para você começar a queimar ácido graxo para fornecer energia para o seu movimento.
Você fez aquela caminhada, se aqueceu, e aí a partir do aquecimento, o que, que você vai fazer? Você vai começar a correr, aumentar a intensidade do movimento. Ó, tô só aqui só com o ombrinho, porque eu não quero me cansar. Aí, ó. Chegou aqui, ó, quando você começa a correr, começa a lhe faltar ar, não é isso? Você já está puxando ar pela boca, tentando alcançar. Por quê? Porque suas células estão no consumo extenuante de oxigênio e o seu organismo está tentando repor esse oxigênio para manter o ambiente dela, que a gente chama de ambiente aeróbico. Mas chega uma hora que o seu exercício é tão grande que as concentrações de oxigênio no tecido diminuem tanto que o piruvato não pode mais seguir a via aeróbica, ele entra na via anaeróbica. Nas leveduras, a gente produziria álcool, já pensou? Eu ouvi falar uma vez, eu nunca fui atrás disso para saber se isso é verdade ou não, mas eu ouvi em um programa que um homem vivia constantemente bêbado porque as células dele estavam fazendo fermentação alcoólica. Então ele estava produzindo álcool no metabolismo. Eu nunca fui atrás, eu acho que é mentira, mas eu nunca fui atrás para verificar se isso é possível ou se não. Quando eu ouvi pela primeira vez, me soou tão absurdo que eu nem fui atrás para ver se é verdade ou não. Por quê? Uma coisa é você não acreditar, outra coisa é você provar que não existe, tá? Então, o que aconteceu? Esse indivíduo aqui, ó, não produz álcool. Ele produz lactato ou ácido lático. Quando você está correndo muito, o que acontece com sua perna? Ela começa a doer? O músculo não começa a doer? Por que o músculo começa a doer? Por causa do acúmulo de ácido lático no tecido. É o seu organismo falando, ó, eu estou entrando em processo de exaustão. É melhor você parar de fazer esse exercício. Aí você faz até não aguentar mais a dor, aí para. Abdominal é muito isso. Não sei se vocês são acostumados a fazer abdominal, flexão de braço. Eu não, como vocês sabem, eu não pratico nenhuma dessas atividades físicas. Por quê? Porque eu não quero produzir lactato, não quero produzir ácido lático. Mas se você está fazendo o seu abdominal lá intensamente, seus músculos abdominais estão queimando muito oxigênio, sua respiração não está conseguindo suprir a quantidade de oxigênio que está sendo gasto pelas células musculares, e aí sua célula, seu músculo entra em condições de anaerobiose, baixa concentração de oxigênio. Quando ele começa a queimar piruvato para produzir a energia que você está queimando em condições de anaerobiose, ele produz o ácido lático. O acúmulo do ácido lático faz com que a sua barriga doa. Aí você para. Aí respira, repõe o oxigênio no músculo e aí você consegue voltar ao exercício. Em condições aeróbicas normais, aqui a gente está conversando, vamos lá comer uma pizza, tomar um refrigerante, tomar uma cerveja, trocar uma ideia. O piruvato, ele também está sendo quebrado, mas nessas condições ele está sendo quebrado em condições em aerobiose, não é isso? Então ele tem uma boa concentração de oxigênio. Nessa circunstância vai haver o que? Uma oxirredução do piruvato. Olha o oxirredução aqui, ó, saindo aqui na forma de gás carbônico. Como eu perdi um carbono, minha molécula de 3 carbonos passa a ser uma molécula de 2 carbonos, chamado de acetil-CoA. Isso daqui é o início do que a gente chama de ciclo do ácido cítrico, ou o ciclo de Krebs. Beleza. Ai, Ruiz, eu não aguento. O ciclo de Krebs na escola foi muito ruim, eu não entendi nada. É porque você estava tentando decorar o ciclo e não entendeu o que estava acontecendo. A gente vai mudar a abordagem para que você veja que o ciclo de Krebs não tem nada demais. No final do ciclo de Krebs, nós temos a produção das moléculas transportadoras de elétrons. Nós temos os FADs, nós temos os NADs, que vão ser utilizados na fosforilação oxidativa, né? Então a gente vai utilizar esses elétrons numa cadeia transportadora de elétrons na mitocôndria para produzir muito ATP, e com isso a gente produz gás carbônico e água. O oxigênio aqui, ó, que você está utilizando, vai ser o átomo que vai receber os elétrons que estão sendo transportados. Então, a gente gasta
oxigênio para produzir água e libera gás carbônico. Esse é a chamada respiração celular. O consumo de oxigênio para a produção de água e a liberação de gás carbônico. Então, toda vez que você inala oxigênio do ar, você está nutrindo suas células com um átomo que é um receptor de elétrons. E toda vez que você inala e inspira oxigênio e expira gás carbônico, é porque você está eliminando carbonos provenientes lá da glicose, quando você comeu seu pão de manhã, quando você tomou seu suco à tarde, como você comeu sua fruta à noite. Então você adquire glicose, produz energia e libera os carbonos associados à glicose na forma de gás carbônico. Não é tranquilo? Não é fácil? Peguei uma molécula complexa, quebrei ela até as suas últimas unidades fundamentais, são seus átomos, retirei o máximo de energia que eu consegui e liberei o resto dos metabólitos secundários na forma de água, gás carbônico. Ok? Isso é que a gente vai estudar. Isso é uma visão geral do metabolismo da glicose. Agora, para que a gente chegue ao vamos ver imediatamente, por que a gente vai estudar isso? A gente vai estudar isso por causa do nosso metabolismo. Esse camarada aqui, ó, ele está em um extenuante exercício físico, tá? Quais são os níveis macroscópicos desse atleta? O que você está vendo? Você está vendo que ele está ofegante, que ele está contraindo bastante, movimentando bastante os músculos superiores, os músculos inferiores estão sob uma sobrecarga muito grande. Por quê? Porque ele decidiu correr. Essa é uma decisão que ele toma, cada um toma suas decisões e ele decidiu sair correndo. É uma disputa, eu não sei que disputa é essa. Não sei se ele está disputando uma Olimpíada, aqui ele está com a camisa de Portugal aqui, né? Aqui tá do Canadá, provavelmente é uma Olimpíada, uma Copa do Mundo, eu não sei o que ele está fazendo. Mas ele é um atleta de ponta. Só que esse fenômeno macroscópico, a gente está conseguindo ver o que ele está fazendo. O que é importante é o que está acontecendo a nível microscópico. O que esse indivíduo, o que o organismo desse indivíduo está passando para gerar toda a energia necessária para exercer a escolha, a atividade que ele escolheu fazer. A gente vai estudar o nível mais fundamental dessa cascata, que é o nível celular, né? Células agrupadas formam tecidos, tecidos agrupados formam órgãos, órgãos agrupados formam sistemas e o conjunto de sistema é o nosso organismo. Eu não vou falar de fisiologia do exercício, então, porque eu nem tenho informação para isso, né? Fisiologia do exercício, para saber como é que o pâncreas está reagindo, o fígado, os pulmões, o coração. Agora, como a célula está trabalhando para gerar energia, para que todos esses órgãos consigam realizar as suas funções, essa é a nossa finalidade na disciplina de bioquímica. Então a gente viu lá que o indivíduo começou a fazer contração muscular. Você foi malhar tríceps, né? Tríceps é os músculos aqui de trás, né? Então como é que você vai malhar tríceps? Você vai fazer movimentos que forcem essa musculatura. Conforme essa musculatura ela vai sendo forçada, ela vai sendo trabalhada, vou até parar que já começou a doer. Ela vai sendo trabalhada. O que acontece? As fibras musculares, elas contraem e relaxam, contraem e relaxam. E essa contração e relaxamento está associado ao trabalho da célula. A célula precisa fazer trabalho para que haja contração muscular. Quando a célula trabalha, ela gasta energia, né? E o que a gente vai fazer, estudando a glicólise, é relacionar como o carboidrato pode ser quebrado para a produção de energia potencial naquelas moléculas que nós vimos no NAD, no NADP, no FAD, no ATP, no ADP, no ATP, para que essas moléculas sejam utilizadas por toda a célula para a produção do trabalho que você escolheu fazer.
Beleza. Então aqui a gente tem algumas outras coisas importantes. Algumas células não possuem mitocôndria, ou elas são especializadas em utilizar a glicose como fonte primária de energia. Por exemplo, as nossas células do tecido nervoso, elas obtêm energia principalmente a partir da quebra da glicose. Tudo bem? Elas não têm a o hábito, melhor é a palavra que eu queria, de utilizar outras fontes de energia que não a glicose. A sua fonte primordial para as células do sistema nervoso é a glicose. É a única fonte? Não. Em casos de estresse, por exemplo, o cara não tem, no metabolismo dele não tem mais glicose, ele vai quebrar ácidos graxos para a produção de glicose, para tentar nutrir o tecido nervoso. No caso não tenha mais ácidos graxos, ele vai utilizar proteína para tentar produzir glicose para fornecer a energia para as células cerebrais. Então, as células cerebrais são um tecido específico que utilizam a glicose como fonte primária de obtenção de sua energia. Assim como os glóbulos vermelhos. Mas os glóbulos vermelhos é porque eles não possuem mitocôndria. Então, eles não possuindo mitocôndria, eles precisam da utilização importante da glicose, apresentam necessidades energéticas elevadas, que precisam de muito gasto de glicose para a produção das suas energias. Então, cada tecido vai ter uma regulação, cada tecido vai ter um conjunto de características específicos. Uns são mais específicos, não, eles são mais exigentes, né? O tecido nervoso, só me alimento se for de glicose. O tecido sanguíneo também tem uma preferência por glicose. Tecido muscular não, tecido muscular ele já é mais maleável, ele pode utilizar tanto glicose quanto a energia produzida por ácidos graxos. A gente vai ver como o metabolismo dos lipídios também contribui para essa regulação energética, tudo bem? Então é que nem que nem as pessoas. Comem de tudo. Eu, por exemplo, estou sempre na dieta da sopa. Deu sopa, eu ingiro, engulo, eu degluto, né? Eu como. Agora tem gente que não. Eu não como carne de porco. Eu não como carne com gordura. Eu não tomo sopa. Eu não como massas. Eu não faço isso, não faço aquilo. Então, cada um de nós tem uma forma de obtenção de energia, de alimento, não é? Os tecidos também têm suas características. Cada um tem um grupo de moléculas que é mais atraente para seu metabolismo energético. Então, a gente obtém a energia a partir dos alimentos, porque nós somos heterotróficos, não é isso? A gente obtém energia a partir da alimentação. Os seres autotróficos, que são os vegetais, são capazes de produzir os seus próprios carboidratos através da fotossíntese. A gente vai ver fotossíntese também como parte desse metabolismo dos carboidratos, vendo como que a planta pega água, gás carbônico e luz solar e transforma em glicose. A partir da conversão em glicose, ela utiliza a glicose para a produção de energia, ou ela serve de alimento, aqui como na saladinha, para outros animais, e os animais utilizam a glicose produzida pelos vegetais para a produção do seu metabolismo energético. Então aqui, a glicose funciona assim como o primeiro e principal processo de degradação da glicose, uma molécula potencialmente energética. A glicólise funciona como o primeiro e o principal processo de degradação da glicose, uma molécula com enorme potencial energético. Então veja só, nosso mapa 1. Aqui nós temos nosso alimento. Então o que a gente pode adquirir a partir dos alimentos? Adquirir polissacarídeos, no caso dos carboidratos, os açúcares, né? A glicose. As proteínas, nós geramos os aminoácidos, e os lipídios, a gente obtém os ácidos graxos.
a forma de obtenção dessas moléculas é bastante diversa. Só que o que o nosso metabolismo celular fez? Ele convergiu as diferentes fontes de energia moleculares para transformá-las em agrupamentos específicos, que são NAD, FAD e ATP. NAD, FAD e ATP são as moléculas energéticas da célula. A célula utiliza essas moléculas para fazer o seu trabalho. Ah, Ruth, por que as células não utilizam glicose para fazer esse trabalho? Porque aí elas desperdiçariam toda a fonte de energia proveniente de proteínas e toda a fonte de energia proveniente de lipídios. Então, o que ela fez? Ela pegou essas diferentes fontes de energia e converteu em moedas universais para a célula. NAD, FAD e ATP. Ok? Então, independente do que você vá comer, por exemplo, os veganos, por exemplo, que não comem proteína, não comem nada de origem animal, ok? Só comem proteínas, açúcares e lipídios vegetais. Esses indivíduos, eles têm a mesma competência metabólica, porque independente da fonte das macromoléculas provenientes dos seus alimentos, essas macromoléculas vão ser utilizadas no metabolismo para a produção das moedas universais de energia na célula. Então imagina como a célula como um grande banco, tudo bem? Independente de que moeda ela receba, ela converte essas moedas diferentes nas moedas locais, nas moedas universais. Se você vem da China, de Portugal ou da Rússia para o Brasil, você traz o seu dinheiro específico, chega em uma casa de câmbio e converte essas moedas específicas em moedas locais, em real, né? Então hoje o cara que vem ganhando em euro, como é o caso da Rússia, ele vem com pouquinho dinheiro e transforma esse dinheiro em muito dinheiro. O cara que vem da China vem com muito dinheiro, porque o real é muito valorizado em relação ao dinheiro chinês. E aí ele vem com muito dinheiro e converte esse muito dinheiro em pouco dinheiro para que ele utilize no Brasil. Beleza? Então, essas transformações dentro da célula favorecem a homogeneização da ferramenta energética. Então, independente da fonte ter sido um carboidrato, uma proteína ou um lipídio, essas moléculas vão ser produzidas de maneiras equivalentes para o trabalho da célula. Ok? Porque senão a gente acabaria gerando especializações dentro do trabalho celular. Alguns trabalhos só seriam possíveis a partir de indivíduos de moléculas produzidas a partir da glicose, e outros trabalhos só seriam possíveis por energia proveniente de proteínas e outros por energia proveniente de lipídios. Aqui a gente tem a glicólise. Glicólise é nada mais do que a quebra de uma glicose, a quebra de um carboidrato. Então aqui a gente tem a glicose, tá? A gente viu que a glicose, ela pode ser armazenada, ela pode ser estocada. Então a gente tem as formas de glicogênio nas células animais, a gente tem o amido e tem a sacarose nas células vegetais. Então essa é a forma de armazenamento, as moléculas de armazenamento da glicose. A glicose, ela pode entrar na oxidação das pentoses, na via das pentose fosfato. A via da oxidação da pentose fosfato. 5-ribose fosfato é a base para a construção dos nossos nucleotídeos, lembra? A gente viu que um nucleotídeo é formado por uma base nitrogenada, uma pentose, que é um açúcar de 5 carbonos, e um fosfato, não é isso? Então, aqui, ó, a ribose 5-fosfato
é a base para a produção dos nossos nucleotídeos. Está vindo lá da glicose também. Só que a glicose a gente viu que é uma molécula, é um açúcar de 6 carbonos. E a pentose é um açúcar de 5 carbonos. Para que haja a oxirredução, a retirada desse carbono daqui associado ao oxigênio, é preciso uma via metabólica chamada de via das pentoses, tudo bem? Além disso, a gente tem a oxirredução da via da glicólise para produzir piruvato. Então a gente vai quebrar a glicose, uma molécula de 6 carbonos, em duas moléculas de 3 carbonos chamadas de piruvato. Tá? Para isso, para antes da gente entrar na via metabólica propriamente dita, a professora Alana trouxe para a gente umas considerações históricas, né? A glicólise, a via da quebra da glicose, é uma das mais estudadas, a mais antiga, começou lá em 1700, começaram as primeiras observações, avançaram, Pasteur avançou com o processo de fermentação, alcançamos o século XX com o estudo das enzimas isoladas a partir de leveduras trituradas e células musculares isoladas. Entendemos como é que esse processo de quebra da glicose acontece, isolamos as suas proteínas, entendemos como cada proteína trabalha, quais são seus substratos, como elas são reguladas, para que hoje nós saibamos o número de informação que está disponível para a gente a respeito dessa via metabólica. Acredita-se que por ser uma via metabólica constante, né, conservada em todos os grupos, todos os reinos, ela seja uma das mais antigas. A quebra da glicose pode ter fornecido energia para a célula primordial, para as células primordiais que passaram por milhões de anos de evolução. Milhões não, né? Milhares de anos de evolução até alcançarmos nosso organismo. Como é que isso começa? No decurso da primeira metade do século XX, a glicose foi estudada por alguns dos maiores e mais renomados bioquímicos do planeta. Em 1860, Pasteur postula a fermentação e ele sugere que ela é catalisada por enzimas indissociáveis da estrutura celular. Isso quer dizer o quê? Que você só consegue fazer fermentação utilizando células vivas. Em 1897, Buchner descreve que essas enzimas relacionadas à fermentação podem atuar independentemente das estruturas celulares. O que ele fez? Ele triturou, ele macerou, ele esmagou essas leveduras, fazendo com que não houvesse estrutura celular viável, mas percebeu que a fermentação, mesmo assim, continuava. Então ele corrige Pasteur, né, que disse que só haveria fermentação se a célula estivesse viva, e fala não, é possível ter fermentação mesmo com as células trituradas. O que acontecia? Quando o Pasteur fazia o processo de pasteurização, ele fervia os micro-organismos, ele também desnaturava as proteínas. A gente viu que quando uma proteína é desnaturada, ela perde a sua função. Então, toda vez que o Pasteur eliminava as leveduras por fervura, por pasteurização, que é o processo de aquecimento e resfriamento rápido, ele também desnaturava as proteínas. Por isso ele falou, olha, só consigo fazer fermentação com as leveduras vivas. Buchner usou outro meio para matar as leveduras. Ele triturou as leveduras. Quando ele triturou as leveduras, ele pode até ter desnaturado parte das enzimas também por atrito, mas não gerou a desnaturação de tudo, e ele percebeu que a fermentação ainda era possível, mesmo sem a estrutura celular. Em 1905, Harden e Young identificam a hexose. Hexose a gente sabe o que é, né? Um carboidrato de 6 carbonos. Ose é o sufixo para carboidrato. Hex é o número
de carbonos dentro desse carboidrato. Então, a hexose é um carboidrato de 6 carbonos. Quais são os carboidratos de 6 carbonos que nós podemos citar de cabeça? Exatamente, glicose. Quem mais? Glicose é uma aldose. Existe um outro carboidrato de 6 carbonos que é uma cetose. Quem é? Exatamente, a frutose. A maltose também é uma hexose e a galactose também é uma hexose. Então ele identificou aqui um açúcar de 6 carbonos. Ele não sabia que açúcar era esse. Bifosfatado. Como assim, Hudson? A gente não viu o negócio de fosforilação, de fosfatação quando a gente trabalhou carboidratos. Não viu mesmo. Lá naquela hora a gente só queria entender a estrutura de um carboidrato, de um monossacarídeo. Né? A gente viu como é que está constituído uma hexose. A gente viu como é que uma aldose ela é ciclizada, a gente viu como uma cetose é ciclizada, não foi isso? Agora a gente vai ver como é que ela funciona dentro do metabolismo. Em 1905, Harden e Young já perceberam que um desses carboidratos de 6 carbonos era bifosfatado como um intermediário dentro da glicólise, da quebra da glicose. E verificaram a necessidade de algumas coenzimas. Quais são as coenzimas? O NAD, o ADP e o ATP. Tá? A gente vai falar. O NAD e o FAD são aceptores de elétrons, são moléculas que carregam elétrons, né? E o ATP é a adenosina difosfato, que pode receber mais um fosfato na sua estrutura e gerar uma molécula de maior potencial energético chamado de adenosina trifosfato. Existe a adenosina monofosfato, que a gente chama de AMP, uma molécula ainda mais simples com a dissociação ou a retirada de um fosfato a partir do ADP. Adenosina difosfato perde um fosfato, vira adenosina monofosfato, AMP. Nos anos 30, já em 1930, Emden postulou a separação da frutose 1,6-bifosfato. Ora, será que essa hexose era uma glicose ou era uma frutose? Em 1930, Emden falou, é uma frutose, 1,6 frutose bifosfato. Fruto 1,6 bifosfato. Tá? Em 1938, o Wahlberg e os seus colaboradores demonstraram a capacidade da conservação de energia sob a forma de ATP. Ora, essas moléculas naturalmente não têm esses fosfatos associados ao carbono 1 e ao carbono 6. Quando a gente fosforila essas moléculas, elas ganham ainda mais energia. Para que serve? A célula deve quebrar essa molécula e liberar a energia potencial contida nelas. Mas ela quebra e já usa a energia imediatamente, ou existe uma forma de armazenar essa energia utilizada pela quebra? Em 1938, perceberam que o ATP, a formação do ADP, adenosina difosfato, mais um fosfato, poderia formar o ATP, e assim você mantinha a energia potencial armazenada em uma outra molécula, que poderia ser utilizado posteriormente para a gente desenvolver outro trabalho na célula. Então existe hoje um conhecimento vasto, bastante amplo, bastante detalhado sobre as pequenas minúcias das relações. Hoje a gente conhece qual é o sítio farmacofórico de mais... Qual é a parte do sítio catalítico de uma enzima, a parte que reage da enzima, que se liga com o fosfato, qual é o tipo de reação, quais são os átomos envolvidos, como é que acontece, como é que volta. A gente tem uma riqueza muito grande de informações sobre as reações catalisadas na glicólise. A gente vai abordar todas essa riqueza? Não. Para agora, nós temos o objetivo de fazer com que você apreenda
que você aprenda, que você identifique, que você conheça as características gerais dessa via metabólica. No mestrado, no doutorado, quando você se você decidir continuar com a sua formação acadêmica, aí a gente pode entrar em um pouco mais de detalhes a respeito dessas relações mais finas, mais intricadas, tudo bem? Então a gente tem aqui a definição de glicólise. Tem sua origem no grego de gli, que é doce, e lise é dissolução, né? É a quebra. Então a quebra da glicose acontece na glicólise, não é isso? Atualmente podemos definir glicólise como a sequência de reações que converte glicose em piruvato, molécula de 6 carbonos em 2 moléculas de 3 carbono, havendo a produção de energia sob a forma de ATP e de NADH. Professor, a gente poderia adicionar aqui NADH, que também são moléculas energéticas produzidas durante a quebra da glicose até alcançarmos 2 moléculas de 3-fosfato. O que acontece, Hudson? Do jeito que está aqui, ó, quebrou a glicose, produziu 2 moléculas de 3 carbonos, chamado de piruvato. Não, aqui nesse espacinho existem 10 reações consecutivas, tá? Para que a gente consiga extrair toda a energia da quebra da glicose para a produção de piruvato. Agora, e onde é que isso acontece? A resposta é no citoplasma das células. E pode ocorrer de duas maneiras, da forma anaeróbica e de forma aeróbica, ok? Deixa eu continuar para depois a gente discutir um pouco a respeito disso. Na situação anaeróbica, como é que é a condição anaeróbica? Em alta ou em baixa concentração de oxigênio? Exatamente, em baixa concentração de oxigênio. O que forma em vez de coenzima A? É aquela coisa que faz teu músculo doer quando tu está fazendo abdominal. O que é? Exato, lactato ou ácido lático, tá? Então a gente tem aqui, ó, na anaerobiose, o produto final do piruvato é posteriormente fermentado em ácido lático nos animais, algumas bactérias, protozoários, e em etanol em algumas leveduras, alguns fungos, tá? Então a gente tem a fermentação alcoólica, que produz etanol, e a gente tem a fermentação lática, que produz o ácido lático ou o lactato, tudo bem? Então, em anaerobiose, se você está fazendo muito exercício, o seu piruvato vai ser quebrado de forma a produzir ácido lático. Agora você está tranquilo, você está na mesa de bar, está ouvindo, hoje não, né? Na pandemia, não. Você está em casa, melhor dizendo. Você está em casa, escutando a sua música, curtindo a sua cerveja, curtindo o seu refrigerante, fazendo o que você gosta de fazer, estudando bioquímica. O que está acontecendo? Está acontecendo a quebra do piruvato na situação aeróbica. E o que você vai produzir? Vai produzir no final do processo de piruvato, você vai produzir gás carbônico e água. Primeiro, o piruvato entra no ciclo do ácido cítrico, que é o ciclo de Krebs. Esse ciclo de Krebs, ele ocorre a oxirredução do piruvato, acontece a produção de NAD, acontece a produção de FAD. O FAD é transportado para a mitocôndria. Na mitocôndria, os elétrons são transportados pela cadeia transportadora de elétron, são capturados pelo oxigênio e liberados na forma de água, né? Então, isso daqui, ó, nessa parte final, já envolveu 2 outras vias, a via do ácido cítrico e a fosforilação oxidativa, tá? Então, a gente tem para a redução total, isso aqui é o último resquício, a gente está espremendo até o último nível de energia
que tinha dentro da glicose para a produção de essas moléculas. Uma coisa bastante interessante para a gente discutir aqui, ó. É sabido que a glicólise acontece no citoplasma das células. Agora, como eu falei para vocês, a gente evoluiu muito nos estudos. E a gente, por muito tempo, acreditou que essas enzimas elas estavam separadas no citoplasma das células. A gente vai ver 10 enzimas só na glicólise. E essas enzimas elas estavam flutuando pelo citoplasma da célula, e aí elas encontravam seu substrato, eventualmente convertiam o substrato em um determinado produto que seguia a sua viagem para encontrar outra enzima. Nós achávamos que esse processo acontecia desse jeito porque quando a gente ia isolar as enzimas para saber qual é a função dela, a gente mata a célula. Quando a gente mata a célula, a primeira coisa que a gente faz é diluir o conteúdo celular. Então a célula está lá, tem o seu espaço delimitado pela membrana celular. Quando eu rompo a membrana celular para liberar o conteúdo, invade muita água se associa a tudo que já está lá dentro e é uma diluição. Hoje nós percebemos que é muito possível, existem evidências muito fortes que estão sendo exploradas para que haja complexos dentro da célula que compõem várias enzimas que constituem a glicólise. O que acontece? A enzima 1 está acoplada à enzima 2, que está acoplada à enzima 3, tudo de forma que a gente chama de alostérica. Alostérica é o que, Ruth? Eu nunca ouvi falar isso. Quando duas proteínas elas se ligam de maneira a interagir as suas estruturas. Tá? A gente viu que uma estrutura de uma proteína pode se associar a outra, formando estruturas quaternárias, não é isso? Um monômero se liga a outro monômero, formando um dímero, uma estrutura quaternária. É possível formar proteínas, aglomerados de proteínas. As proteínas aqui na sua estrutura quaternária, outra proteína na sua estrutura quaternária se encaixarem e formar um aglomerado. O que acontece? Quando essa enzima aqui obtém um produto, transforma ela em substrato, quando ela lança o substrato, essa daqui já pega o substrato da primeira, que é produto da segunda, converte em produto, libera, é pego a terceira e assim há uma dinamização das reações sequenciais da glicólise. Então, o que está sendo estudado hoje é como essas proteínas estão agrupadas. A gente já sabe que existem proteínas que têm sítios de ligações umas com as outras, regiões de interação umas com as outras. Existem proteínas que têm sítio de interação para microtúbulo, tem proteínas que têm sítios de interação para estruturas da mitocôndria. Então, o que a gente pensava ser 10 enzimas isoladas que estavam distribuídas pelo citoplasma da célula, hoje nós estamos aprendendo, nós estamos concluindo, está na parte final de investigação, que essas 10 proteínas, essas 10 enzimas, elas estão de algum modo agregadas formando complexos proteicos que desencadeiam essa reação. Tá? Isso tudo acontece no citoplasma, mas agora as enzimas não estão mais, a gente não acha mais que as enzimas estão livres, soltas no citoplasma. Elas estão agregadas umas com as outras ou elas estão agregadas a algumas estruturas do citoplasma. Tá bom? Então aqui a gente tem o resumo do que tudo que nós falamos até agora. Glicose C6H12O6 é convertida em piruvato, uma molécula com 3 carbonos, 1, 2, 3. Dependendo da célula e dependendo da concentração de oxigênio, a gente pode ir para fermentação etanólica, né, fermentação alcoólica, nas leveduras, em condições anaeróbicas ou nas células animais e nas células vegetais, produção de lactato, ácido lático. Em condições de oxigênio disponível, a gente tem a completa oxorredução do piruvato,
toda vez que quebra uma molécula de carbono, ele se liga ao oxigênio, liberando gás carbônico. O oxigênio entra para receber elétrons na cadeia transportadora de elétrons e formar água. Então, a oxorredução completa da glicose vai gerar gás carbônico e água. Beleza. Aqui a gente tem o primeiro esquema da glicólise, só que a gente acabou a nossa 1 hora. Só quero que vocês olhem para isso. É muito difícil? Nem um pouco difícil. A gente vai ver por que isso está acontecendo, como cada molécula é utilizada, por que elas são organizadas dessa maneira. A partir daí, o entendimento fica claro, fica cristalino. Não é? Uma coisa é você tentar entender uma coisa assim, ó. Isso é assim. Por que é assim? É assim porque Deus quis. Já nascemos assim, já era assim, vamos morrer assim. Aí não tem Cristo que consiga entender. Agora, por que isso é assim? Olha, isso aqui começou assado. Depois de um tempo, mudou para essa coisa aqui. E aí a gente percebeu que essa mudança era melhor do que o que tinha antes. Agora, para as nossas necessidades atuais, isso daqui já não é mais adequado. Estamos pensando em modificar isso dessa forma aqui. Aí fica tudo muito mais claro, tudo faz muito mais sentido. E aí o conhecimento ele se desdobra na frente dos nossos olhos. É isso que eu pretendo fazer. Com a sua ajuda, com a sua dedicação e um pouco da sua paciência também, a gente vai trabalhar juntos e vai conseguir resolver todas essas reações. Beleza? Espero que vocês estejam tão animados quanto eu estou, tá? Espero que vocês estejam bem, fiquem bem, se cuidem, cuidem das pessoas que vocês amam, para que a gente possa passar por esse momento difícil. Um abraço. Qualquer coisa, não deixe de entrar em contato comigo pelo WhatsApp.